Olá, você está pronto para o nosso 6º episódio da nossa série Top 7 das coisas que aborrecem e desagradam profundamente a Deus? Hoje falaremos sobre o top 6 dessa lista. É a penúltima coisa que nós vamos falar acerca daquilo que desagrada a Deus. Ou seja, em algumas versões de Bíblia vai falar os pecados dos ímpios. Fique comigo por alguns instantes e nós vamos discorrer sobre isso na nossa porção diária. Graça e paz do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, passando para partilhar com você o top 6 das coisas que Deus odeia e daquilo que o desagrada profundamente. Nós falamos sobre olhar altivo, Provérbios, só para te atualizar, Provérbios 6, versículo 16, 17, 18 e 19, nos diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em correr para o mal. E agora nós falaremos da testemunha falsa que profere mentiras. Sabe qual é a única diferença entre a testemunha falsa que fala mentiras da língua mentirosa que nós falamos no 2º episódio dessa série? É que a testemunha falsa, ela simplesmente vai planejar isso. Há um dolo terrível. Por quê? Porque ela vai planejar, ela vai tramar, ela vai fazer isso de forma premeditada. A língua mentirosa não. Se ela puder falar a verdade, ela vai falar. Mas se puder mentir para encobrir os seus atos, ela vai de pronto mentir e improvisar uma mentira, um engano ali. Então, a testemunha falsa que profere mentiras, ela vai fazer isso de forma premeditada, vai tramar isso antes. E isso é um grande problema. E muitas vezes por interesse próprio ou de outros. O profeta Miqueias, capítulo 3 e versículo 11, vai nos tratar assim. Um dos principais motivos, e eu vou falar somente desse no dia de hoje. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. 3 coisas acontecem aqui. Há 3 pessoas envolvidas nesse processo e nesse projeto aqui. Os cabeças estão julgando por suborno, os sacerdotes por interesse e os profetas profetizando por dinheiro. Só há uma grande questão, um grande fundamento aqui para que essas testemunhas elas mintam e que elas professem a mentira e continuem tramando e fazendo isso de forma voluntária e de forma premeditada. O suborno, o interesse, o dinheiro. E além de serem amantes do dinheiro, são pessoas que não podem estar de fora do radar, do status, de estarem numa posição elevada. Porque não existe somente suborno por bens materiais, por dinheiro, não. Existe o suborno moral, existe o suborno por status. Isso acontece muito na política, não é verdade? Eu dou meu apoio, eu te dou meu voto, eu faço isso por você, se você fizer isso por mim. Então nós percebemos que isso tudo está envolvido, está uma grande trama envolvida por detrás de uma testemunha falsa, de uma testemunha comprada, de uma testemunha que vai fazer tudo por interesse, por dinheiro ou por suborno, como quer que seja. Então nós percebemos que Provérbios 28, ele vai dizer que a testemunha falsa perecerá. E Provérbios 19 vai dizer que a testemunha falsa, ela não vai ficar impune. Não haverá impunidade para essas pessoas no tempo certo. É Deus que trará juízo sobre a vida dessas pessoas. No tempo de Deus haverá um grande julgamento, um grande juízo acerca da vida dessas pessoas. Ou agora, ou num tempo vindouro. Não vai tardar, mas virá um juízo sobre a vida dessas pessoas. Elas não ficarão impunes acerca de tudo isso. Nós percebemos, e eu quero ler esse texto para finalizarmos acerca da testemunha falsa e que profere mentiras. Nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28, e o versículo de número 11 vai nos dizer assim: e indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Reuniram-se e eles, em conselho com os anciãos, deram grande soma em dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poreis em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos.
esta versão divulga-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus, ele ressuscita, se apresenta para Maria Madalena, ele se apresenta para os seus discípulos mais íntimos, e agora a história que se conta entre os judeus, pelos guardas que estavam montando guarda no sepulcro e no túmulo de Jesus, nós percebemos que eles são subornados, eles são comprados para mudar a versão do que acontecera. Por quê? Porque eles gostariam que fossem mantidas essas orientações acerca do que houvera acontecido com Jesus. Jesus não poderia ter ressuscitado, Jesus teria que ter sido roubado, o corpo dele enquanto vocês estavam dormindo. Então esse foi o preço que os guardas se venderam para que pudessem os anciões, os judeus, os sacerdotes, aqueles que estavam acostumados a fazer isso, acostumados a trazer falso testemunho, acostumados a dizer que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Baal-Zebu. Eles estavam acostumados a mentir, eles estavam acostumados a encobrir as suas mentiras e as suas testemunhas serem subornadas e compradas. E não foi diferente no dia que Jesus Cristo ressuscitou. Mas a grande questão, que por mais que eles tentaram tapar a boca das pessoas e mudar a versão das coisas, mas você vai ver que o texto vai prosseguir dizendo que Jesus ainda continua se apresentando aos demais discípulos e se apresentando às demais pessoas. E isso, eu sou testemunha viva de que Jesus ressuscitou, de que Jesus é o Filho de Deus, que é o Salvador, o meu resgatador, porque até os dias de hoje, Jesus ainda se apresenta para as pessoas, salvando vidas, libertando vidas, curando vidas e abençoando famílias em nome de Jesus. Então eu creio, essa situação, essa mentira que eles estão contando por várias vezes, que até se tornou uma verdade entre os judeus, de que Jesus havia sido roubado, para mim não cola, porque eu fui alcançado, porque Jesus se apresentou para mim e mudou a minha história. Perceba que nós falamos 6 coisas aqui já que aborrecem a Deus e que terminantemente nós não podemos vivenciar o pecado do ímpio. Então a pergunta que fica agora, para nós partirmos para o top 7, mas se invertermos a ordem, o top 1 da lista das coisas, das piores coisas e daquilo que desagrada a Deus, nós partiremos agora para o último tópico. Você, diga, responda, não para mim, mas responda para você mesmo. Você é daqueles que geram discórdia? Aonde você vai, a divisão? Aonde você vai, a confusão? Fique comigo no 7º episódio dessa série e nós falaremos sobre isso. Você é um agregador? Você é um edificador? Um solucionador de problemas? Ou quem causa problemas? Ou quem causa divisões? Até a próxima. Nós nos encontramos no 7º episódio dessa série. Deus te abençoe.